Você provavelmente já ouviu falar dos 7 pecados capitais, uma famosa classificação de vícios ou traços comportamentais negativos. Mas você sabia que, de acordo com alguns estudiosos, cada um destes 7 pecados é personificado por um demônio específico? Ou um príncipe do inferno, para ser mais preciso? Quem são esses demônios e o que eles representam? Vamos descobrir isso juntos. Embora existam muitas classificações diferentes de demônios ao longo dos séculos, uma das mais conhecidas é a dos 7 príncipes do inferno, escrita por um bispo alemão chamado Peter Pinsfeld. Em seus livros, Peter fala sobre bruxas e demonologia, e mesmo tendo sido escritos no século XVI, permanecem sendo alguns dos mais influentes até hoje. Em seu texto, ele atribuiu um demônio para cada um dos 7 pecados capitais. Esta lista tornou-se a classificação mais referenciada dos 7 príncipes e das suas representações associadas. Cada um dos 7 príncipes possui características únicas e poderes distintos, representando os desvios morais que podem levar à queda espiritual. Neste vídeo, mergulharemos no mundo dos 7 príncipes do inferno, explorando suas origens, seus poderes e as lendas que os cercam. Começando com o Mammon, ele é o demônio que incentiva a ganância e tenta a humanidade ao desejo excessivo por dinheiro e bens materiais. Seu nome deriva do termo aramaico mamona, que significa riqueza ou ganância. Sua aparência é normalmente relacionada a um homem da nobreza, porém com deformações por todo o corpo. Ele sempre carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos a fim de obter as suas almas. Mammon também é associado à injustiça e à exploração, pois sua busca implacável por riqueza muitas vezes leva à opressão dos mais pobres e vulneráveis. Ele é visto como um símbolo da corrupção moral e da decadência espiritual que podem surgir quando os humanos colocam o dinheiro e a riqueza acima de tudo. Na mitologia cristã, Mammon é mencionado no Novo Testamento como ídolo da ganância e da cobiça, uma forma de alertar sobre os perigos de colocar as riquezas materiais acima das preocupações espirituais. Ele é descrito como um rival de Deus, que tenta os humanos a se afastarem da fé e da virtude, em troca de riquezas terrenas. E por isso é dito que ninguém pode servir a 2 senhores, ou servirá a Deus ou a Mammon. Beelzebub tem sua origem na figura bíblica Baal-zebub, um deus filisteu da fertilidade, e a Beelzebuf, o deus das moscas, e por isso recebe muitas vezes a alcunha de o Senhor das Moscas. Beelzebub é considerado o príncipe dos demônios e simboliza a decadência e a impureza. Na tradição cristã, Beelzebub é considerado um dos demônios mais poderosos, ficando somente atrás de Lúcifer em poder e influência. Este demônio tenta a humanidade a abusar de comidas, bebidas e outros vícios, levando-os a danos físicos e espirituais. Beelzebub é frequentemente retratado como um demônio grotesco e repugnante, com feições distorcidas e uma aparência repulsiva. Sua figura é utilizada para transmitir a ideia de que o mal pode se manifestar de várias formas e que é preciso estar sempre vigilante contra as tentações que ele oferece. As pragas geradas por ele devoram tudo em seu caminho, e por isso ele está ligado ao pecado da gula. Leviatã é uma figura lendária que aparece em várias tradições religiosas e culturais. Na demonologia, Leviatã é frequentemente associado ao caos, representando a força do mal e da destruição. Ele é a personificação do pecado da inveja, devido a essa sua natureza destrutiva e ciumenta. Na tradição judaico-cristã, Leviatã é descrito como um monstro marinho invencível e de proporções gigantescas, cuja existência desafia até mesmo a Deus. Sua associação com a inveja vem do fato de que, segundo a lenda, Leviatã teria ficado com inveja da criação de Deus e, por isso, desejava destruir tudo o que ele havia feito. Azazel é descrito como um demônio poderoso e astuto, conhecido por sua habilidade de corromper os humanos e levá-los ao pecado da ira, incitando-os a agirem de forma impulsiva e violenta. Ele é frequentemente retratado como um ser grotesco, com chifres e uma aparência demoníaca, simbolizando sua natureza maligna. Na tradição judaico-cristã, Azazel é o líder dos Néfilins, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Azazel é de certa forma uma figura misteriosa, que aparece somente por 3 vezes na Bíblia hebraica. Ele é relacionado diretamente com o ritual de Yom Kippur, quando na época um bode era sacrificado para o Criador e o outro era destinado a Azazel, criando-se assim a lenda de que este demônio já dividiu sacrifícios com Deus.
Asmodeus é o demônio sedutor, que tenta os humanos a se entregarem aos prazeres carnais. Ele sempre está associado a intrigas amorosas e é considerado o governante do inferno do Talmud. De acordo com os livros apócrifos da Bíblia, Asmodeus remonta ao homem mais impuro que já existiu, e aparece como o rei de Sodoma, a cidade do pecado. Asmodeus guiou os habitantes de Sodoma em direção à depravação, e por isto, a ira de Deus decaiu sobre a cidade. Ao chegar ao inferno, Asmodeus foi elevado à condição de demônio, atingindo logo patamares de um príncipe do inferno. Devido à sua lascívia, foi associado ao pecado da luxúria. Já Belfegor é o demônio da preguiça, mas também já foi conhecido como o arcanjo Bastiel. Quando Lúcifer iniciou sua rebelião contra o Criador, todas as hordas de anjos aliados ao Senhor pegam em armas para enfrentar as forças rebeldes. Porém, um dos anjos mais poderosos do paraíso, Bastiel, se recusa a participar daquela batalha e não toma partido para nenhum dos lados. Bastiel abandona o céu e segue as terras posteriores, onde o combate ainda não tinha se alastrado. Porém, quando a guerra acaba e as forças celestiais encontram Bastiel, ele é considerado um desertor e enviado ao inferno. Ao chegar no inferno, Bastiel é hostilizado pelos demônios. Porém, Lúcifer vê uma oportunidade nisso e firma uma aliança com Bastiel, nomeando agora Belfegor, um dos 7 príncipes do inferno. Ele é o símbolo da preguiça e da busca por gratificação instantânea, alertando sobre os perigos de se render aos desejos mundanos em detrimento do trabalho árduo e da virtude. Lúcifer foi originalmente um dos anjos mais belos e poderosos, mas como demônio, sua presença leva os indivíduos a buscarem superioridade e domínio sobre os seus iguais, priorizando o bem-estar próprio em detrimento do alheio. Ao fazer isso, os humanos se distanciam da humildade, da compaixão e do divino. Ele é conhecido por sua astúcia, sendo capaz de assumir várias formas e manipular os eventos para alcançar os seus objetivos malignos. Sendo associado ao pecado do orgulho, devido ao seu desejo de igualar-se a Deus, Lúcifer liderou os demônios em uma rebelião contra o Criador. Os demônios foram derrotados pelas forças dos céus, lideradas pelo arcanjo Miguel, que os expulsou e os jogou no inferno. Isso completa os 7 príncipes do inferno, de acordo com o famoso demonologista e caçador de bruxas Peter Binsfeld. Cada demônio personificando um dos 7 pecados capitais. Estas figuras apareceram em muitos textos religiosos diferentes, numa variedade de formas ao longo dos anos, muitas vezes representando ideias diferentes e associadas a diferentes ameaças de punições. Mas esta classificação específica mantém um lugar popular no pensamento moderno.